uma mensagem de poder. O Espírito Santo na vida do crente. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. O Espírito Santo é a vida espiritual do crente. Aprender como ser cheio do Espírito Santo. As vantagens de ser cheio do Espírito Santo. E conhecer os empecilhos à obra transformadora do Espírito Santo. Textos de referência. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:19. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais. Efésios 3:16. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda e sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. Efésios 2:21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Efésios 2:22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O Espírito Santo, ele fortalece, ele sustenta, ele ensina aos santos, ele proporciona esperança, ele proporciona o amor de Deus e ele permanece para sempre com os santos. Nessa mensagem, meu irmão, não se pode descrever em sua totalidade o que o Espírito Santo pode desenvolver na vida de um crente. Cada dia, em cada diferente circunstância, algo novo e maravilhoso o Espírito Santo pode operar dentro e através de uma vida consagrada ao serviço do Senhor. A atitude do servo é estar sempre atento ao que ele pretende realizar através de sua vida. O Espírito Santo enche o crente. A recomendação do apóstolo Paulo foi enchei-vos do Espírito. Quando isso acontece, o Espírito Santo passa a controlar os sentidos espirituais do crente. Justiça, paz, amor, alegria, verdade, fé e santidade. Jesus foi cheio do Espírito Santo. João o foi, Estevão também, Paulo e tantos outros homens de Deus. O crente vai se enchendo do Espírito Santo à medida em que ele controla sua mente. A experiência do batismo deve ser contínua até o fim da vida terrestre e feliz aquele que deixa o Espírito. Controle as suas emoções. Controle as suas emoções, a imaginação, a inteligência, o raciocínio e a sua memória. Muitos têm perdido essa experiência e precisam renová-la. Além dos sentidos psíquicos, o Espírito Santo também pode controlar os sentidos físicos do crente. Visão, paladar, olfato, tato e audição. Há uma guerra entre o espírito e o corpo, e à medida em que o crente se deixa ser possuído pelo Espírito Santo, ele vai triunfando sobre o mal e se torna mais que vencedor. Romanos 8:37, 12 do 1 ao 2, 6 do 12 ao 13, Gálatas 5:16. Atividades que o Espírito Santo desenvolve na vida do crente. Primeiro, segurança. O Espírito Santo proporciona segurança ao coração do crente, pois lhe dá a certeza de ser um filho de Deus e também dá testemunho à sua consciência quanto à validade e seriedade de seu trabalho. 2. Fortaleza. O Espírito Santo fortalece o crente. Através do seu poder e as riquezas da glória de Deus, preenche as fraquezas do crente. Quando o crente é fortalecido, ele pode realizar todas as coisas. Aleluia! Não teme o mal e nem a morte, e opera maravilhas incríveis. 3. Libertação. A lei do pecado e da morte impedia Paulo de executar a lei de Deus, que ele havia aprendido e procurava praticar. Foi nessa luta que ele descobriu a lei do Espírito na vida em Cristo Jesus, que o livrou. Paulo foi liberto da lei do pecado e da morte em seu corpo.
e do jugo, domínio, dos mandamentos, pois liberto do pecado e da morte já podia cumprir a lei de Deus, pelo amor, pelo poder do Espírito Santo. 4. Serviço. Primeiramente, Deus deu Cristo à igreja, para ser a sua cabeça. Em seguida, deu o Espírito Santo, para que na igreja residisse, executando a missão de Cristo. Na mesma, por meio do Espírito, ele dá os dons aos homens. E o Espírito finalmente dá a homens dotados à igreja com o fim de que essa cresça até atingir a plenitude de Cristo. 5. Orientação. O Espírito Santo colocou o eunuco no caminho de Filipe. Ele também coloca as pessoas no caminho dos crentes para instruí-las. Por 2 vezes, Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de seguir seu próprio caminho, dando-lhe o rumo certo. 6. Capacidade. O crente é capacitado pelo Espírito Santo para dar testemunho de Jesus, para falar, durante toda a vida, não apenas numa ou noutra circunstância. Produz um salvo ainda o fruto do Espírito com vários sabores. 7. Oração. O Espírito Santo ora dentro do crente, e através do crente, a oração feita no Espírito é aceita e respondida. O apóstolo Paulo, falando sobre as primícias do Espírito, diz que ele ajuda as nossas fraquezas, intercede por nós, não por não sabermos o modo certo de orar. Ele ora Jesus dentro de nós com gemidos inexprimíveis. O comportamento do salvo cheio do Espírito Santo. Ao mandamento de Paulo em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. No original grego, o tempo desse verbo encher é presente e tem sentido de um processo crescente e contínuo. Esse é o ideal. Na antítese, a oposição entre duas ideias, apresentada por Paulo: vinho x espírito. Ele quer dizer que o vinho degenera, o espírito eleva. O vinho conduz ao deboche. O Espírito Santo enobrece. O vinho nos torna bestiais. O Espírito nos torna celestiais. 2 Coríntios 3,18. O Espírito Santo prepara o crente para o arrebatamento. O mesmo Espírito Santo que habita em vós vivificará os nossos corpos mortais e nos arrebatará ao encontro com o Senhor Jesus nos ares. Como ressuscitou a Jesus, ressuscitará ao encontro com o Senhor Jesus nos ares. Como ressuscitou a Jesus, ressuscitará os crentes, nos tornará para aquele grande dia. É bem normal para que o Espírito Santo arrebatar um crente. B. Assim fez com Cristo. C. Assim fará com os salvos. O Espírito Santo levará os santos para o céu. A obra do Espírito Santo é fazer com que os homens perceberem a seriedade de sua condição de mortos espirituais. A sua obra, pois, é impressionar profundamente os homens com essas verdades. Ele empregou o serviço dos filhos de Deus nesse ministério. No entanto, convencer os homens do pecado e convertê-los a Cristo é trabalho exclusivo do Espírito Santo. Depois do Espírito Santo cumprir sua missão dispensional, ele voltará ao céu num corpo. Ou seja, depois de o Espírito Santo cumprir a sua missão dispensacional, ele voltará ao céu num corpo que tem preparado para si mesmo, que é a igreja. Esse corpo, a igreja, será levantado para encontrar-se com Cristo nos ares, entregando-lhe a igreja que foi lavada com o precioso sangue de Jesus. Quando Cristo finalmente dará seu reino ao Pai, cumprida sua missão dispensacional, a da graça permanecerá no mundo com outra e diferente relação. Essa é a mensagem do Senhor ao teu coração.